Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Brand Talks. Eu sou Vinícius Cordoni, fundador da VCRP. Ao meu lado tá a Gabi Garcia, CMO da Foxbit. Gabi, prazer dividir contigo novamente. Muito obrigado aqui por mais uma vez estarmos juntos. Pode dar suas boas-vindas. Muito prazer estar aqui com você de novo. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem nos ouve aí, pessoal. E hoje a gente trouxe um assunto muito legal, hein, Vini? Sim, hoje a gente vai falar de um assunto que o mercado de comunicação está em ebulição, né, com a febre da Creator Economy. E hoje a gente trouxe uma pessoa que é referência no assunto, né? A gente obviamente vai deixar ela se apresentar. A gente está aqui hoje com Bruna Signorini, que é CEO da Publination, que é uma das principais agências de marketing de influência do Brasil. Falei certo, Bruna? Falou certo? É isso. Mas agora a gente tá na hora muda, né? Então, talvez Que agora... está da América Latina. Não. Tô falando do mercado mesmo. Porque antes era né? influenciador, agora a gente fala criador de conteúdo, creator economy, marketing de influência, já vai ter outra coisa. Mas prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Amei, vou amar estar aqui com vocês falando sobre o que eu mais amo na vida, que é influência. Imagina, a gente queria muito a sua presença aqui. Você hoje é uma das referências desse assunto no Brasil, um assunto que é muito comentado. Todas as marcas aí. É impossível construir comunicação hoje sem olhar para Creator Economy ou para marketing de influência. Vamos falar todos os nomes, porque o podcast ele pode ser acessado 10 anos depois e vai ter mudado. Mas acho que eu gostaria que você começasse se apresentando, contando um pouquinho da sua carreira, um pouquinho da sua trajetória, a jornada que te levou até construir a agência nessa potência que ela tá hoje. Tá. Eu sempre vou voltar algumas casinhas, né? Eu sou jornalista de formação, assim como... Gabi, não sei se é... Não, né? Não. Não é. Né? Publicidade, marketing. É verdade, você tinha me contado. A gente fez uma pré-entrevista, gente, pra gente se conhecer antes. Existe isso, tá? Em podcast. E o Vini eu conheço de outros carnavais que a gente fez pós-graduação há 30 mil anos juntos. E só pra deixar claro, eu era o que sentava na primeira carteira e estudava, ela sentava lá no fundo. Aham. Não certeza. acredito. Não, mas ele era super nerd, tá? Ah, é? Não, eu amado consigo por ver todos ele os nesse professores. Depois, inclusive, ele deu aula. Devia ter chamado a Bruna antes. com você. Eu devia ter chamado ela antes nesse podcast, ela vai participar de todos a partir de agora. Mas pode terminar seu raciocínio, Bru. Bom, enfim, eu sou jornalista de formação e... Cara, eu acho que é engraçado, né? Eu não sei, por que você entrou no jornalismo? Você já pensou sobre isso? Quando eu entrei no jornalismo, o meu sonho era ser um jornalista esportivo por conta da minha paixão pelo futebol, que logo desanimei. Mas você desanimou por quê? Eu desanimei quando eu comecei a conhecer os bastidores do jornalismo Achei que você fosse esportivo. falar, ai, vou ficar pobre. Quando eu conheci os bastidores do jornalismo esportivo e quando eu vi que eu era clubista demais pra poder escrever Assim, sobre isso. Imparcial, né? Eu jamais falaria mal do São Paulo e bem do Corinthians, do Palmeiras e do Santos. Tá bom. Eu vou me abster. Já que é no momento atual, mesmo no momento atual, né? Pula essa parte. Bom, eu acho que quando a gente é muito jovem para escolher as profissões, é muito louco isso, né? Pensar que com 16, 17 anos a gente vai escolher o que a gente vai ser da vida. Então, nunca A maioria das pessoas acaba mudando ao longo da vida, acho que exatamente por isso, que você também vai descobrindo o seu talento ao longo da vida, né? E aí, eu resolvi fazer jornalismo porque eu sempre fui muito comunicativa. Eu tive um programa de rádio quando eu era novinha. Eu tinha 13 anos, eu tinha um programa de rádio na cidade, na minha pequena cidade de interior de São Paulo. Porque sempre fui muito comunicativa. Dá pra perceber, né? Falo muito rápido e tal, enfim. E sempre fui muito cara de pau. E aí, beleza. Então, acho que a rádio me deu a vontade de fazer jornalismo. Isso na época eu morava no interior, vim pra São Paulo, eu nem sei se existe mais a Metodista, gente, que era uma das referências na época lá em 2006 para a faculdade de jornalismo. Vim morar aqui, fiz jornalismo e na época eu falava, quero trabalhar em TV, quero trabalhar, quero mudar o mundo, quero mostrar a diferença social, né? Enfim, quero fazer a diferença, né? Acho que a maioria dos jornalistas quando entra quer isso. E aí, ao longo do tempo, eu fui percebendo que, né, não é bem isso que eu quero, mas ainda também não sabia. Fiz vários estágios, fiz estágio em rádio, fiz estágio na televisão interna da própria Metodista. E aí, eu fui fazer intercâmbio, fiquei 6 meses fora, estudando inglês. Quando eu voltei,
que já era meio do ano, abriu o processo de estágio da Globo. E acho que todo jornalista, ainda mais nessa época, hoje em dia eu falo que não mais, né? Não existe, não é aquela vontade de trabalhar na Globo. Mas sabia que eu sou uma vergonha pra minha avó porque eu não trabalho na Globo e sou jornalista, né? Mas a Exato. sua avó, então é isso que ela quer falar, a geração da sua avó. Porque meu filho hoje, com 10 anos, nem sabe o que é Globo. Sinceramente, né? Sim, Assim, é ele isso. quer no YouTube. Exato. Alguma coisa do YouTube, do Spotify. Para eles hoje é o Instagram, TikTok, né? Agora, Globo não tem mais esse glamour, né? Exatamente. Mas Pra, naquela na, época, na nossa É, época, naquela, sim. naquela naquela época tinha. Globo, eu né? posso, Record. eu posso falar que você teve o estágio dos sonhos de É 99% verdade? das pessoas que cursam jornalismo. Mas e aí, como foi? Você entrou? E era muito difícil. Era, Aham. assim, foram 5 etapas do processo seletivo. E aí, na minha cabeça, né, já. Deus sabe o que faz, realmente, né? Porque na minha cabeça eu falei, cara, se eu for tentar ir pra arte de produção, de TV, muito mais gente tá concorrendo. Então eu vou colocar assessoria de... Nunca tinha trabalhado com assessoria de imprensa na minha vida. Não fazia ideia, praticamente assim, sabia o que era Aham. faculdade na teoria, entendeu? Falei, eu vou colocar assessoria de imprensa, que era uma vaga só, mas provavelmente tinha bem menos gente concorrendo, porque você colocava meio que depois você passava as etapas, eu Onde não você vou quer lembrar trabalhar, né? exatamente, aí você colocava. Acho que foi na prova presencial, porque daí você tem várias online, até você chegar, sei lá, 2, 3 presenciais. Aí, em algum momento, você coloca isso. Aí eu escolhi que é assessoria de imprensa, nem sabia direito. Eu falei, vou, que deve ser mais fácil, o melhor raciocínio, né? Cara, e foi, passei e fui fazer estágio na Globo, na CGCO, que era a Central Globo de Comunicação. E acho que isso, principalmente, vou falar assim, vim do interior, não conhecia ninguém em São Paulo. Então isso ajuda com network. Eu tenho pessoas até hoje que, inclusive, são empresários de celebridades que eu conheci lá atrás, quando eu era uma estagiária, mas que trabalhavam na CGCom também. É uma loucura. Esse mundo é muito pequeno, né? De Sim. celebridades e criadores de conteúdo. Então você acaba conhecendo. Então, pra mim, foi muito bom pra network e também pra aprendizados. E aí, basicamente, lá, e depois vou resumir, que senão a gente vai ficar até amanhã, né? Depois trabalhei em Teatro Bradesco, depois no Fox Canais. Só que, cara, parecia que eu falava, não é isso, não é isso, não é isso. E aí tinha outro sonho, tinha surgido a Nine, que era a agência do Ronaldo, já tinha, acho que foi em 2013 que surgiu. E eu olhava e falava, cara, nem sei também direito o que eles fazem, mas quero trabalhar ali. Quero porque quero. Eu sei que eu achei um cara que era diretor comercial lá, eu fiquei importunando a vida dele, até que surgiu uma vaga e ele me chamou para uma entrevista. Ele falou, cara, você nem sabia o que era, mas eu te contratei porque você era a que mais tinha brilho no olho, você era a que mais queria. Então, por isso que eu te contratei. E aí comecei, e aí era comercial. O que eu fazia lá, né? Foi assim que eu entrei nesse mundo, que na verdade ainda nem tinha ainda, época que foi 2014, influenciadores. Quando você me conheceu, acho que eu trabalhava na Nine? Não, eu te conheci, acho que você tá. Fox foi antes? Foi antes. Então foi na Fox. E aí, beleza. Aí eu fui trabalhar lá e aí foi assim que eu entrei nesse universo. Então, o que eu fazia? Basicamente, negociava contratos das celebridades que eles tinham lá. Então, Neymar, o primeiro contrato de cerveja de Neymar foi uma negociação minha, que foi com a Proibida, nossa, 1000 anos atrás. Então, a gente negociava, sei lá, Paulo Oliveira, Alexandre Nero, tinha nomes do esporte, nomes não do esporte, Vitor Belfort também. E aí foi assim que eu entrei nesse universo. Em 2016, eu resolvi sair para empreender, mas assim, eu nem sabia direito o que era empreender, na verdade. Eu saí, falei, vou agenciar alguns influenciadores, tô vendo esse negócio bombar, vou conversar com algumas pessoas também na cara de pau. Que ano foi isso? 2016, que eu comecei que eu saí, Você pegou o comecinho ali do marketing de influência, o né? comecinho. Do que se Que a fala gente hoje de falava- marketing de influência, né? A gente chamava de mídia de influência. Mídia de influência. Por quê? O que acontecia? As marcas, em vez de elas colocarem, elas entendiam que eram as mídias que contratavam os influenciadores. Em vez de colocar dinheiro, sei lá, num site, ia colocar no influenciador. Uhum. Então era mídia de influência que se falava na época. Olha que loucura também. Portanto que Uhum. já mudou e já se entendeu outra coisa. E assim começou a agência. Acho que esse é o resumo. E também os blogueiros, né? Na época, Blogueiros. eu lembro que eu fiz a campanha de Guaraná Antártica na Copa do Mundo de 2014. E a gente tinha muito forte que trabalhar a relação com os blogueiros alinhado ali com a imprensa tradicional.
E, assim, eu posso te dizer que 50% dos meus sonhos você realizou, que é trabalhar com o Ronaldo e trabalhar na Globo. É, mas depois de toda essa jornada, você montou a sua própria empresa. Qual foi o timing ali de mercado que você identificou para montar a Publination? E conta um pouquinho mais dela, o que vocês entregam hoje, quais são os produtos, qual a estrutura de vocês, para a gente poder caminhar um pouquinho para o mercado. Mas antes eu gostaria que você falasse da agência, porque eu acho uma proposta muito legal. Quando começou, na verdade, gente, empreendedor de primeira viagem, né? A gente não é, ai, tem um business plan. Que business plan? Nem sabia o que era business plan. Isso é coisa do Vinícius, gente. Vinícius é super bem preparado, deve ter tido um business plan desde o dia 1, entendeu? Eu não sabia o que era um business plan, não sabia nem como cobrar, basicamente. Então, não sabia, eu vou falar assim que a gente, nota fiscal, contrato, basicamente fazia tudo da agência. Então também foi uma puta escola pra mim mesma. A gente cai, né, do cavalo várias vezes no comecinho, em patina. Mas, nossa, qual é o propósito? Nem eu sabia direito, honestamente. E aí, obviamente, a agência foi... eu acho que as coisas foram acontecendo pra ser o que ela é hoje, né? Então, como eu falei, comecei agenciando alguns influenciadores. E aí, o que acontecia? As marcas pediam pra gente ajudá-las. Quem são os melhores influenciadores pra gente contratar? E não necessariamente só o casting que você tinha. Exato. Não, quem do mercado? Então, um dos primeiros briefings que eu fiz, inclusive um super amigo meu, que chama Yuri, que era gerente de marketing da Asus. A Asus, na época, ela contratava, ela foi uma das pioneiras em contratação de influenciador, com vários influenciadores, assim. Ela fazia o que a gente chamava de Big Bang. Ela contratava, sei lá, mais de 100, 150. Flodava o seu feed, você só olhava, você só via isso. No seu feed não tinha nem Reels na época, não tinha nem Stories. E aí você flodava seu feed com, cara, tá lançando o novo Zenfone. Então, Nem era Instagram na época, era Facebook, não era? não era Instagram, não, Já Instagram, era? já era. E aí a gente fazia, eu lembro que essa campanha que a gente, ótimo, né? Eu peguei, porque era eu e eu mesma. Era... Ai, como que se fala? Como se faz assim? Ah, esqueci. Arrasta? Não, quando você mexe assim. Bumerangue. Bumerangue. Era um bumerangue, porque não tinha vídeo ainda no Instagram. Então era um bumerangue estourando uma bexiguinha escrito Zenfone. Nunca vou esquecer. Hoje já é brega fazer bumerangue, né? É. Já passou, né? Algumas coisas mudam, né? Muda muito. E aí foi essa primeira campanha para a marca. E aí eu virei uma louca, maníaca, de ficar atrás de todo mundo, de todas as marcas que vocês possam imaginar, enchendo o saco, apresentando a agência que nem existia direito, e os clientes foram começando a aparecer. E aí foram as coisas rolando. Eu sempre fui muito comercial, assim. Então, foi assim que começou a aparecer. Mas em 2018 era eu e Gabi. Gabi é a head de atendimento hoje da agência, que tá comigo até hoje. Em 2018 éramos nós duas apenas, e um sonho. E aí foi assim, a gente começou a atender as marcas. E para chegar no que é hoje, né, é que eu acho que, cara, o grande diferencial, nosso grande diferencial, inclusive, todo mundo fala, a gente faz concorrências, tá? Qual que é o diferencial da agência? As agências, aí o Vini vai falar que não, mas tipo assim, eu vou falar, minha agência de PR é diferente. Mas, cara, assim, no fim do dia, você acaba entregando a mesma coisa. Eu acho que todo mundo tem um diferencial real, assim, né? Mas tá, e aí eles começam a perguntar. Eu acho que o nosso foco é muito mais na criatividade do que qualquer outra coisa. Tanto é que agora a gente se inscreveu no F, que é prêmio da publicidade. Eu acho que eu nem posso falar qual que é o case, enfim, mas a gente se inscreveu no F, com o case que a gente fez, pela primeira vez. E se você olhar o histórico, nunca nenhuma agência de marketing de influência ganhou prêmio. Normalmente vem as ideias das agências de publicidade. Então, acho que esse é o grande lance que a gente entendeu ali no mercado e que a gente faz como diferencial. Da gente entregar para os nossos clientes o criativo por trás, o storytelling. E não só ser a agência que contrata o influenciador ali. Porque você sabe como o influenciador performa na rede dele. Eu tive 2 exemplos com a Bru. Não sei se você lembra quando eu trabalhava em um banco, que você levou um influenciador lá no banco, a gente tentou fazer uma parceria
eu quase fui metralhado porque era um influenciador polêmico e a gente nem chegou a fazer nada. De assim, foram pro RH, falaram por que que esse influenciador que tem essa ideologia veio aqui nesse banco. Em compensação, depois que eu fui pra Evino, não sei se você lembra, a gente fez uma campanha com esse influenciador. Pra gente, foi um dos influenciadores que mais performaram na venda de vinhos. E por que que eu gostei desse trabalho e qual foi o diferencial? Eu, como cliente, eu iria adotar uma linguagem do meu tom de voz no perfil do influenciador. Quando a gente deixou na mão de agência do influenciador, ele postou vinho de roupão com charuto. Se alguém for mais esperto, vai descobrir quem é o influenciador. Mas assim, e o que performou super bem. Então, quando você fala da tua agência chegar com a criatividade já pronta, mostra para as marcas que a gente precisa dar uma liberdade maior também para esses creators, né? E o que acontece também que o mercado está vendo, né? Que eu falo que assim, cara, o Grupo Boticário, que a gente atende desde 2019, basicamente acho que a gente abriu junto com eles a parte do hub de influência, que a gente chama isso, né? Eles são muito à frente de muitas marcas, tanto é que assim, cara, é uma marca que ganha muito prêmio, que se comunica muito bem. Por quê? Porque eles entenderam que eles precisam de agências especialistas para cada coisa. Então, é uma das... Assim, tem outros clientes também que a gente tem, né? Vou falar assim, uma exclusividade, que é uma única agência que atende, mas eles foram os pioneiros nisso, de entenderem que preciso de uma agência de PR, preciso de uma agência de marketing influencer, preciso de uma agência de digital, preciso de uma agência só de TikTok e preciso de uma agência mãe que vai traga cuidar. a ideia central. É muita agência? É muita agência. Mas cada especialista sabe o que é melhor performance. E, cara, dá muito certo. Então é isso. Mas ainda a gente tá engatinhando para mostrar que é necessário que as marcas tenham uma agência só de marketing de influência. Sim. Eu vou falar um pouco do que a gente vive lá na Foxbit também, né? A gente trabalha muito com... É um mercado muito difícil, que é criptoativos, tem poucas pessoas que criam conteúdos, mas a gente já tem aí novos criando e tudo mais. E a gente tem um time de marketing interno e a gente, obviamente, cuida não só dos influenciadores, né, marketing de influência, como a marca, né, toda a parte institucional, performance e tudo mais, e de fato, a gente sente, eu sinto que é muito difícil cuidar do influenciador, ele é diferente, por mais que você faz uma estratégia, cada um tem o seu tom, né, e eu acho que é muito o que o Vini falou, não tem como, a gente quando começou, há 5 anos atrás, 6 anos, com os influenciadores, a gente queria que ele falasse exatamente o que a gente queria passar. E depois a gente foi logo, rapidamente, assim, primeiro mês, já viu que não era assim. Primeiro porque muitos deles travam, né, assim, não, meu canal é esse, e é o negócio deles, né, então tem muitos que eu vou falar aqui o que eu acho que é verdade, você pode me pagar, mas, e eu acho que isso que é isso é legal, tem alguns que não são assim. Quando a gente deixou eles livres para fazerem, entender o nosso negócio e fazer do jeito deles, foi quando a gente começou a ter mais retorno, que é o natural, né? Só que o natural no mercado de criptoativos é muito difícil, porque a grande maioria dos influenciadores que a gente começou há 5 anos atrás, eles eram pessoas do mercado financeiro que não sabiam de cripto. Então, cripto é só uma parte ali do mercado financeiro, e antes o mercado nem via isso, via assim, cripto e mercado financeiro, né? Hoje tá um pouco ali dentro. E a gente teve uma conversa que eu acho que é bem importante, que você falou assim para mim, a Publination ela é muito mais do que conectar a marca com o influenciador. E eu acho que eu queria que você explicasse um pouco mais desse diferencial, porque a gente, como CMO e tudo mais, às vezes eu sempre optei por ter colaborador interno do que agência, porque eu acho que performa mais. Mas eu acho que tem alguns assuntos muito específicos, algumas estratégias muito específicas que se tornam difíceis e às vezes a gente acaba perdendo a mão, né? Então hoje a gente tem poucos influenciadores, 5, 6, mas ainda assim eu acho que às vezes a gente perde a mão de não ter alguém específico para cuidar, porque é muito difícil você gerenciar esse influenciador que é ingerenciável, né? A parte da relação, acho que você tá falando aí também, Sim. né? Da relação e também do conteúdo, né? Porque às vezes você
deixa ele tão solto, e é o que tem que ser, e ele acaba falando mal do mercado de criptoativo, por exemplo. Sim, sim, sim. Eu acho que aí são duas coisas. A parte da relação, que ela é difícil mesmo. Você tá falando de pessoas, gente. Sim. Não é. E é um B2B diferente, porque você tá falando de pessoas, mas você tá falando que quando você vai fazer uma crítica, você tá fazendo ao ego da pessoa, porque ela é a empresa dela. Sim. Não é que você tá falando assim, ai, a Publination não me atendeu bem. Cara, não vai me pegar. Porque, é a instituição Publination, não é a Bruna. Sim. E aí, quando você vai falar com o influenciador dando feedback, é a Bruna, né? Você tá Então, do negócio dele mesmo. exatamente. Então, é mais difícil mesmo essa relação. Ela tem que ser. Eu falo que é uma construção. Eu tenho muito orgulho, e eu tenho, assim, uma das coisas que eu. As coisas que eu uso muito na agência, assim, mais de 90% do meu time é feminino, porque mulher tem muito mais cuidado nas relações criadas. Então, meu atendimento todo é de mulher. Acho que tem 2 meninos. Acho que 2 meninos. Por conta desse cuidado. Tem um pouquinho mais de paciência, vai ouvir mais, porque é uma relação que você tem, cara, você tem que ter muita paciência. Porque o cliente vai, né, e você tá no meio aqui, ó. O cliente vai reclamar, falar, cara, ele não me entregou o que eu quero, e o influenciador vai reclamar que tá invadindo o espaço dele. Exatamente. Então, como você passar a mensagem de um lado pro outro para conseguir que os dois se entendam, né? Que a gente faz assim, com maestria, com certeza, porque já estamos acostumados. E acho que a gente já passou por tanta situação, tipo, eu brinco que assim, a gente fala pros atendimentos, faz uns cursos, fala assim, vamos pegar um monte de situação que a gente já passou, que a gente precisa relembrar, porque são parecidas as situações. Uhum. E aí, beleza. Então, isso é uma coisa que uma coisa que eu enxerguei, que eu entendi no negócio, que fazia diferença. As mulheres nessa relação. E eu tenho por princípio, assim, isso é Bruna, tá? Tentar ser o mais flexível possível. Que eu acho que é um pouco mais que é difícil nesse mercado, assim. Tipo, cara, não, vamos entender o cliente, vamos ser paciente com ele, não vamos dar 2 pés na porta falando que ele tá errado, porque ele tá tentando. Cara, não, vamos educar, vamos ensinar, né? Então, isso é muito. Aí é meio que Bruna levando isso como no empreendedorismo do que qualquer outra coisa, assim. Então, pra criar essa relação, acho que pra isso. Aí, qual que era a outra parte? Peraí, que eu já me perdi agora. Do resultado, né, que a gente falou. A influência. Tá. Da agência, né? Por que faz a diferença. Então, essa parte do relacionamento, por que faz a diferença. Porque quando você tem um time interno, às vezes é uma pessoa que ela não faz só isso, ela faz outras coisas, né? Sim. E no meu time, não, a gente só faz isso. A gente só, né? É o time de atendimento. Só lida com a relação ali. Então, tá treinada, a pessoa tá treinada. A vida dela é cuidar dessa relação, né? Então, acho que é por isso que também faz a diferença a agência. E aí, a outra parte, que é a parte de criação. Pensa que o meu time de planejamento estratégico, ele só vive também influência. A vida dele é o tempo todo ver o que virou cultura, né? Tipo, quais são as novas culturas. Então, a gente tá vendo aqui, um exemplo idiota, o abacate. Não param de falar no TikTok do abacate, né? Então, o que a gente pode utilizar o abacate, que está culturalmente já na vida das pessoas, que a gente possa levar para um cliente, por exemplo? E dá para fazer ao contrário também. Então, vamos falar de criptomoeda. Cara, por que... E aí, isso também funciona muito em banco. Por que você só vai falar com quem já fala de criptomoeda? Tem um mercado gigantesco. Eu, Bruna, não entendo nada. Nunca investi, por exemplo, em cripto. Como que você faz para me conquistar? Para me levar para lá? Então, que cultura que eu posso usar da internet, que está rolando hoje, para fazer com que eu traga mais clientes para você, por exemplo? Então, é muito isso que a gente analisa. É muito comportamento, né? Então, cara, a gente é assinante da WGSN, a gente... Vogue Business, tudo que você possa imaginar para entender o que as pessoas estão consumindo, para onde que elas vão, e a partir disso, criar estratégias de marketing de influência. Normalmente as pessoas, as agências, o mercado faz ao contrário, né? É muito assim, o que é a minha marca? É a minha marca em primeiro plano, que eu quero falar com o meu público, porque você está falando com pessoas de marketing. Então, é o nicho, você quer transmitir isso como uma campanha de marketing, e influência é diferente, né? Exato. Então, é o contrário, é entender
comportamento das pessoas na internet, né? E utilizar disso para colocar as marcas nas conversas. E não ao contrário. Não, eu obrigar a pessoa a falar, a ouvir sobre a minha marca. Sim. Né? Você tá no feed. Cara, você vê que a primeira coisa é uma publi. A primeira coisa que você faz é isso. Agora, se a pessoa Sim. tá conversando sobre o que ela conversa, ou sobre algum Tá assunto... no meio do assunto, né? Não é... Um assunto que está em voga, que a gente tá falando sobre isso, você vai parar e prestar atenção, né? Tudo bem, parece, nossa, Bruna, super simples. Não, tem muito estudo por trás, né? Então, sei lá, desde... a gente tem marca de café. Qual que é o comportamento das pessoas hoje, né? Como que elas tomam café? Como que eu posso parar um influenciador? Onde elas estão, quem elas seguem, para poder saber se ela vai ver, né? Mas não é a publicidade. Se você transformar aquilo em publicidade, aquilo não vai dar retorno. Olha, aqui o café, tudo mais. Mas se ele está falando ali, tá tomando um cafezinho, é outro assunto. Acho que o marketing de influência faz a gente chegar nisso, né? Porque antes, assim, a gente tinha... eu acho que eu gosto de fazer muito, assim, o off com on, né? E eu acho que a gente pode até entrar, Vini, num assunto que a gente estava falando do marketing de influência não ser algo que começou agora, né? Sim. Porque antes a gente tinha... Eu acho que muito legal todo esse movimento que vem acontecendo, que... A gente tinha ali somente ou rádio ou TV, e aí eram milhões para você fazer um comercial, mais milhões para você veicular o comercial. Hoje você pega esses milhões um pouco menos, você dilui isso entre os influenciadores e tem a audiência ali, só que não é da mesma forma com que você passava na TV, que é você pega lá e fala, olha, esse copo aqui é tal, tal, tal. Não, é a audiência da pessoa, é como se fosse o merchan, né? É a audiência ali da pessoa e ela, como que ela trabalha. Então, a gente tem que aprender a trabalhar de uma forma diferente, a criar junto, a co-criar, né? Criar junto com esse influenciador no assunto que ele está falando e tudo mais. E falando em criação, eu acho que primeiro, depois da resposta da Bruna, você tem por obrigação moral já assinar um contrato com a Publination, porque a resposta dela foi espetacular. Ou eu renuncio aqui ao meu posto, mandem mensagem no LinkedIn do Brand Talks. Mas eu já abri para ela. Quem quer se candidatar a essa vaga. Então tá bom, ó, já consegui uma reunião aqui pra Bruna, ela conseguiu, porque a resposta dela foi excelente. Mas uma coisa que eu queria falar, né? Você falou de criação, do processo. No mercado de PR, acho que é muito claro, no mercado digital é muito claro. Quero fazer influenciador. Eu sou a Foxbit, fechei um contrato com você. Da onde parte essa estratégia inicial, né? Quando a gente vai olhar para o marketing de influência na prática. Qual o primeiro passo? Primeiro eu vou mapear influenciador, primeiro eu vou mapear o discurso. Acho que as pessoas, elas não sabem por onde começar, né? Não. Elas sabem o que é pior? Elas não sabem o porquê que elas querem contratar influenciador. Isso, para mim, o grande problema com o marketing de influência hoje ninguém sabe o porquê que você está contratando influenciador. E muitas vezes é porque as outras marcas estão fazendo, então eu vou fazer também, né? Quero performance, quero resultado. E aí eu acho engraçado, porque eu falo assim, cara, as grandes marcas gastam milhões com a Globo em um comercialzinho que você não consegue medir exatamente o resultado. Porque tá lá. Vai na conta do branding. Aí agora, por que o influenciador você tem que postar uma vez e ele tem que vender e tem que dar um ROI de 10 vezes? Porque ele é online, é isso que eles acham, né? Não existe isso. É uma construção também. É uma construção. Então, acho que o primeiro passo o cliente precisa saber o objetivo dele. Acho que é a primeira pergunta que a gente faz. O que você quer com influência? A gente ajuda, tá? A gente ajuda a entender o que ele quer. Então, putz, eu quero tornar minha marca mais falada, eu quero sair da minha bolha, eu quero, sei lá, né? Então, acho que a primeira coisa é entender o objetivo. Depois disso, né, a gente tem um time que basicamente vai ser brifado, né? Eu chamo de... um briefing de... Vou usar Foxbit, que eu acho que é mais fácil. Gente, a gente já, né, hoje a gente já funciona muito para influenciadores de cripto, que é um mercado assim, tipo, tem pouquíssimos, e aí as empresas de cripto com certeza saem nos tapa para... Não, de cripto, basicamente não tem. A gente vai mais para o mercado financeiro, que aí você também... Aí os bancos saem no tapa. Exatamente, Os bancos saem no tapa para contratar. Sim. E aí você
Sim, você tá numa Na bolha. Você tá numa bolha, exatamente. Então, primeira coisa é, tá, objetivo. Segundo, um briefing de quem é. Quem são vocês, né? Então, acho que a gente precisa navegar dentro do cliente para entender quem que é esse cliente. E depois de entender, a gente vai para pesquisa. Para pesquisar o comportamento dessas pessoas que vocês querem conquistar. Se são as pessoas que já estão no universo, por exemplo, de cripto, ou não, são novas pessoas. Depois disso, de entender esse comportamento, a gente vai pensar como que a gente vai fazer essa comunicação. Qual que é o storytelling? Qual história que eu vou contar? Depois vem o mapeamento. O mapeamento ele é dos últimos processos. E tem marca que já chega assim, por exemplo, eu quero fulano de tal. Claro, Tem que ser o fulano de tal. E aí, Claro. aí você vai olhar, não tem nada a ver com a Eu marca quero do fulano cara. de tal, eu quero que ele fale tal Que ele coisa. fale tal coisa. E que Claro. faça uma dancinha. Claro. Não, já melhorou muito, tá, gente? Tá bom. Tipo, de 5 anos atrás, acho que a gente conseguiu educar, assim, né? Mas ainda falta muito. Principalmente cliente que nunca trabalhou com esse mercado, aí é mais difícil. Mas eu falo que eu adoro. Pra mim é um desafio, assim. Que eu entro nesses briefings desses clientes novos que nunca trabalharam, porque eu quero ver o negócio acontecendo pra mostrar o resultado, sabe? Isso que é muito gostoso, assim. Pra mim é uma das coisas que mais me deixa feliz. Mas, sim, existe. Quero esse. E aí, o nosso papel é, beleza, mas não vai dar resultado. Você quer seguir mesmo assim? Quero, tá bom. A gente falou de muita coisa, né? Que acho que se conecta com o que você está falando aí agora. O que para você é uma campanha bem-sucedida? Uma campanha bem-sucedida lembra os objetivos que eu falei? Uhum. É basicamente conseguir cravar os objetivos que a gente colocou lá no começo. Por isso que é muito importante a marca saber o que ela quer. Porque senão também... O que é uma campanha bem-sucedida? Exatamente. Senão também você não Que é sabe. branding, é performance, o que você quer aqui? Exato. E é o que eu sempre falo, assim. Também não adianta... Muitos clientes, eu quero vender. É a primeira coisa, né? Todo mundo quer vender, gente. Eu também quero vender. Todo mundo quer. Mas para construir a venda, é a mesma... Eu sempre falo assim, quanto tempo você demora para tomar uma decisão da sua vida? Tipo, sei lá, vou dar um exemplo. Para eu investir em cripto. Vai ser da noite pro dia, né? Primeiro vai uma pessoa falar para mim que é legal. Depois a pessoa vai falar de novo pra mim que é legal. Depois ela vai falar de novo pra mim que é legal. Aí ela começa a martelar na minha cabeça. Em algum momento isso vai entrar. Depois ela te ensina o que é. Exatamente. Exatamente. Então é um processo. Então não adianta querer vender. Obviamente existem coisas, é muito mais fácil eu vender um batom do que vender uma pessoa para abrir uma conta. Sim. Exatamente. Tem compras por impulsão e é entender os tipos de compra. É entender quem que é o cliente do meu cliente, né? E aí fazer esses planos de acordo com isso. Mas, voltando, o sucesso vai depender do objetivo que a gente estipulou no começo. Então, a gente sempre faz isso. No plano que a gente apresenta para os clientes esses são os nossos objetivos. E aí, depois, no report final lá, o que a gente conseguiu chegar, né? Do que a gente prometeu lá. E eu escuto hoje, acho que dá pra gente também entrar em outro assunto, que assim, eu escuto hoje muita gente, muito executivo dizendo que não vai entrar em marketing de influência, eu não quero fazer marketing de influência por causa de gestão de crise, né, de imagem, Sim. porque você atrela necessariamente, né, a sua marca a uma imagem que você não tem controle. Uhum. Que é o que você falou, né? O influenciador, ele é uma empresa, ele fala o que ele quer e você não controla o conteúdo dele, né? Uma hora ele coloca você ali, você não controla. E aí, de repente, você se vê com a tua marca atrelada a algo muito polêmico, o que vai contra a sua marca, né? E tudo mais. Você já passou por isso com seus clientes? Ou como, se não passou, como gerir uma crise dessa? Como a gente entra, né, com as marcas de uma forma, digamos aí, segura, né? Ou como sair disso? Já passei, mas crises pequenas, tá? Nada, sei lá, vamos dar um case. Cossielo, na época que estourou os tweets dele, que eu acho que foi o primeiro cancelado. Foi dele. Olimpíadas, né? Foi. Foi Olimpíadas. Foi o primeiro cancelado, ele tava bombando milhões de contratos com a Adidas. E foi o primeiro cancelado do mundo da internet. Então foram bem menores as crises. Mas hoje em dia, a gente tem vários processos. A gente chama de disaster check, que a gente, tipo, vai pegar todo o background da pessoa.
Então, até contando, assim, a maioria todos os influenciadores, a gente sempre pede um CPF deles, porque a gente vai fazer entender quem é ele na pessoa física. Só pra fazer um jabá da VCRP, que é nosso cliente, vai jogar no Jus Brasil, não vai? Joga no Jus Brasil. Aí, Jus Brasil, obrigado pela confiança. Pode continuar, Lu. Mas a gente tem ferramentas de compliance que ajudam, né? A gente com isso, mas Jus Brasil sempre, maravilhoso, inclusive. E aí também a gente tem ferramentas de social listening para entender quem que ele é nas redes sociais, ou o que as pessoas falam dele e tal. E aí vai depender. E um contrato muito bem amarrado, né? Acho que é o principal. Deu merda, você tem como. Você pode fazer o destaque. Recorrer, exatamente. Mas óbvio, o que acontece? Hoje as coisas são muito rápidas, né? Então, eu entendo o medo das marcas, mas ao mesmo tempo, gente, você lembra da polêmica de ontem? Ninguém mais lembra. Já ninguém mais lembra que a Virgínia separou do Zé Felipe, entendeu? Ela já vai estar em outra e acabou. Então, o mundo tá muito rápido, as notícias estão muito rápidas. Óbvio que existem graus, né? Tem pessoas que estão canceladas e não vão ser descanceladas por coisas que elas fizeram. E não existe marca no mundo que a gente vai apoiar que faça isso. Se for uma coisa besta, todo mundo erra. Você erra, eu erro. Então, acontece. Você tocou num ponto bem importante, que pega um gancho de uma pergunta aqui que eu tenho. E acho muito legal a gente estar falando de Creator Economy ao lado de uma pessoa que investe todo o seu patrimônio no Tigrinho, que é a Gabi. Quando você fala, né, de tamanhos da proporção, a gente vê muito um debate que é marcas qualificando ainda os seguidores ou influenciadores pelo seu número de seguidores. Então assim, Bruna, eu quero fazer uma campanha com um seguidor de 40 milhões, com um seguidor de 30 milhões. Cara, vou aqui, não vou fazer a brincadeira que eu vou fazer, mas número de seguidor interfere na campanha? Não, de jeito nenhum. Mas nunca. Né? Eu acho que na época que começou isso, né, era muito importante, porque a gente não sabia ainda como avaliar, né? Hoje, obviamente, mais uma vez, vai depender do objetivo de cada campanha, né? Então, por exemplo, às vezes eu preciso de uma celebridade para me trazer a confiança da campanha. E aí, ela normalmente tem bastante seguidores, mas o que a gente vai contar é muito além de seguidores. O engajamento, então, cara, dessa proporção de pessoas que te segue, quantas pessoas realmente estão preocupadas com o que você tá falando, né? Qual que é a sua comunidade? Quem que você formou? Porque também muitas vezes e existe engajamento, necessariamente não é comunidade, porque muitas vezes você passa, curte e você não tá preocupada realmente com quem é a pessoa, né? Então a gente faz um social listening de comentários, de entender essa comunidade, de entender fora das redes dele, se estão falando sobre, se gera... eu não gosto dessa palavra, tá o cabelete. Então, fora das redes dele também, se tá gerando... Seguidor hoje não é nada, assim, basicamente, o que normalmente a gente olha é porque a gente às vezes precisa de uma pessoa que ela extrapola a bolha internet, né? Então ela é conhecida nacionalmente, assim. E aí, obviamente, ela vai ter mais seguidores porque ela é uma celebridade e é seguida pela tia, pela avó, por todo mundo, né? E você tocou num ponto também, eu já deixo você seguir o roteiro, a Gabi é quem traz tudo certinho no roteiro, eu sou o que desvia, e aqui a gente tenta se encontrar. Você tocou num case muito bom dessa questão de pesquisar. Ontem a gente levou uma estratégia para um cliente grandíssimo nosso e tinha um pool de influenciadores. É um evento que vai ter, onde um grande influenciador está fazendo esse evento e terão grandes influenciadores. Assim, vai ser mais de 1 bi de impacto, tá? Só que muitos desses influenciadores fazem bet. E essa empresa não passa no compliance dela influenciador que faz bet. Então, além das agências, eu acho que isso é muito positivo para a Creator Economy, que as empresas também estão com regras internas nesse processo, né? Eu acho que você que atende grandes marcas, comenta rapidamente para a Gabi poder voltar para o foco, como que tá funcionando essa checagem por meio das empresas também. Bet realmente é uma regra da maioria dos grandes clientes de evitar pessoas que façam bet ou já fizeram, né? Então, às vezes não é que estão fazendo agora, já fizeram. E aí isso atrapalha, né? Então, sim, temos essa regra, não passa por compliance a maioria das vezes.
Eu tô pensando se tem alguma outra coisa que normalmente pedem pra... Acho que não, acho que acho que é o tema da vez, assim. CPI, talvez? Não, aí não faz, aí Aí esquece. não tem como. Aí não tem nem como, aí não vai. Vou deixar você fazer sua pergunta, mas um seguidor, o Guilherme Mendes, mandou aqui pra mim, coitada da Beth Faria, então, já que estão censurando isso. Ai, Vini, você é... Essa foi muito boa. Ele riu, pena que não tá filmando. Era pra ele essa. Um abraço, Gui. É aquelas piadas de tiozão do pavê, né? Ele adora isso, mas acho que a audiência vai gostar também. Ô, Bruna, você participou de uma das maiores feiras de Creator Economy nos Estados Unidos, e você gerou um insight de fazer um artigo muito legal que eu li, e quem não leu, procura a Bruna ali no LinkedIn, que é muito legal. Por que E você olhou pra fala- mim com quem não leu? Que você não leu. Você leu? Li, lógico que li. Que você fala, não é o algoritmo, é a irrelevância. Explica um pouco pra gente desse seu É insight. forte, né? Será que devem ter falado mal de mim por causa desse artigo? Pode Mas, ser. ó, mas Mas vai... eu achei muito... E pode falar, e vai dar um corte agora. Vai, né? Fala de novo pra dar um corte bonito. Não é o Não, algoritmo, é Não a é o- irrelevância. mas ela que vai falar. Aí ela vai responder do seu falar, gancho. exato. Pode ir, Bru. Não, algoritmo é irrelevância, é ótimo. Mas é isso. Basicamente, sempre que uma campanha vai mal, a gente precisa colocar um culpado, né? Putz, que culpa de quem? Por que não deu certo esse conteúdo que eu subi, né? Aí eu tô falando visão marca, tá, gente? Não visão criador de conteúdo. E a gente, às vezes, gosta de falar, não, a culpa é do algoritmo. O Instagram, o TikTok, sei lá quem não entregou. Nossa, tava um dia ruim. Tava, sei lá, aconteceu... Pouca visualização, 0 curtida. Exatamente. As pessoas não interagiram do jeito que a gente esperava. E o que as marcas, às vezes, o grande erro das marcas é elas acharem, e aí eu vou voltar para aquilo que eu já estava falando, que as pessoas são obrigadas a verem o interrompimento delas com a mensagem que elas querem passar. E não a mensagem que as pessoas querem receber. Então, elas esquecem de perguntar o que as pessoas querem receber. Elas perguntam o que eu quero passar. E a pergunta tá errada. Porque não adianta você fazer uma mensagem que seja exatamente... Ai, cara, eu preciso falar que é Foxbit Business. Se você não falar Foxbit Business, não está aprovado. E o cara fez um puta trabalho legal, super natural, e aí volta lá a marca falando, não, tem que ser assim. E isso atrapalha muito, né? Então você tem que, obviamente, não tô falando que a mensagem da marca não tem que ser passada. Tem que ser passada. Mas de uma forma com que a Mas pessoa como está eu apta a ouvir, né? consigo interromper a conversa de uma forma natural, né? Que a pessoa realmente, que ela olhe para aquilo, ela pare e preste atenção. Eu sou muito chata, assim, eu falo que as meninas, elas falam assim, cara, se fosse cliente, você ia ser insuportável. Eu falei, seria. Porque tem coisas que, às vezes eu vejo um conteúdo que foi para aprovação, eu falo, jamais aprovaria isso. Tá ruim, né? E aí, obviamente, não é só culpa da marca, tá, gente? Também tem um criador de conteúdo. Só que daí o briefing tem tanta coisa que as pessoas, praticamente, elas leram o briefing e fizeram. Então, saiu a naturalidade delas, né? Não tem mais. Então, basicamente, hoje, uma campanha que dá certo, ela sabe como interromper a conversa. Quer dizer, ela não interrompe a conversa. Ela participa da conversa. Então, a regra é não interromper, participar. E como que a gente faz isso? Tirando um pouco do nosso ego do que tem que ser a marca só falado, né? Então, como que a gente pode participar? Basicamente é isso, assim, que muitas marcas fazem e fazem errado ainda. E sempre, assim. Vou dar um exemplo bem legal, que não é um case meu, mas eu adoraria que fosse. 3CM com a Maria Bethânia. Não sei se vocês viram esse case. Não. A Sabrina 3CM tava lançando um produto de... Como chama isso aqui? Frizz, basicamente. Foi um dos cases do ano, assim, publicitário. Tipo, teve milhões de compartilhamento, foi bem legal. E aí, o que eles fizeram? A Sabrina brinca, a Bethânia tem aquele cabelo, assim, com frizz.
E aí ela fala que para ela não vai funcionar o produto, mas para outras pessoas sim. Então a marca deu essa liberdade de brincar com a própria marca. Então as pessoas vão parar para prestar atenção. Não é só a marca falando dela mesma, olha gente, olha meu cabelo fica maravilhoso, tem um frizz, assim, arruma o frizz. Não, Que aí é publicidade, né? exatamente. Falando. Perdão, você primeiro, pode ir. Obrigada, viu? Imagina. Eu queria conectar alguns assuntos aqui que a gente falou. A gente falou muito do lado da marca, né? Sim. E para você, né, que você faz essa intermediação, você está sempre ali do lado da marca, da campanha e do influenciador. Como é que a gente sabe que um criador de conteúdo é bom? O que é para você um bom criador de conteúdo? Putz, aí também vai depender. Porque a gente também falou que tamanho não é o mais importante. Então, como é que a gente. Eu vou fazer um apanhado geral, tá? Uhum. Eu acho que, primeiro, uma pessoa que sabe conversar com a comunidade dela, então é um criador de conteúdo que entende a importância, então está ativo com a comunidade que a pessoa tem. Então, e estar ativo, gente, é uma coisa idiota. É responder DMs, é responder comentários, é fazer encontros, né? Então, a gente vê muito isso, porque quando a gente contrata um criador de conteúdo, o que a gente quer, né? A gente quer O público dele. o público deles, né? A comunidade deles. Então, se ele não tá ativo com essas pessoas, a gente não consegue ter resultado. Então, a primeira coisa é entender a força dele com a comunidade, é entender a força da criatividade dele também, porque não adianta ele ser só forte na comunidade, mas ele também não conseguir criar um bom conteúdo pra gente, né? Então, aí vai depender, obviamente. Putz, criar um bom conteúdo pode ser ele falando pra câmera. Não quer dizer que precisa ser mais criativo, uma super produção. Mas ele conseguir criar algo que eu olho e falar, tá bom, isso é legal, né? As pessoas vão se interessar. E aí, obviamente, vai depender dos objetivos de cada marca, né? Então, putz, às vezes a gente vai precisar de alguém que fale de um nicho muito específico, mas acho que o principal são esses dois pontos. A pessoa. E ser flex também, né? Porque, cara, é isso. Ajuda também a relação. Isso ajuda bastante. Ô, Bru, o nosso público, ele é formado por muitos CMOs, né? Assim como a Gabi. E eu acho que existe uma resistência ainda do CMO a acreditar que influência é só um post de celebridade. E a influência é muito maior do que um simples post de celebridade. O que você explica para um CMO que te fala isso ou que ainda pensa assim sobre o marketing de influência? Cara, o CEO da Unilever anunciou, deve fazer uns 6 meses, que a maioria da verba de marketing deles estava indo para a Creator Economy. Caramba. Se isso não te convence, eu também não sei o que vai te convencer, né? Mas eu acho que é entender que ela faz parte hoje de uma boa comunicação, que não adianta ignorar, né? E outra coisa, né? Tem muitos CMOs que ficam bravos, por exemplo, sei lá, você faz um post da marca, acontece alguma coisa e vão lá e criticam e etc. E aí mexe, né? Assim, putz, você fica mal que tá acontecendo isso. Quando você tem um exército de criadores de conteúdo, você consegue reverter muito mais fácil, que eu falo são os advogados da marca, né? Muito mais fácil essa comunicação na internet e consegue passar mensagens muito mais rápidas do que, sei lá, putz, eu vou ter que fazer uma comunicação para uma TV, ou alguma outra coisa, uma produção. Então, você já tem essas pessoas que vão te ajudar a defender numa possível crise, né? Sem contar os inúmeros benefícios de você tê-los para falar da marca. Mas acho que o exemplo do CEO da Unilever, e eu entendo que as marcas cada vez mais conseguem entender esse mercado, né? Eu acho que é muito... Eu acho que é talvez um pouco de preconceito, né? Falar, ai, cara, é uma pessoa que fica lá... Que antigamente era, as pessoas do TikTok falavam, ai, dancinha. O TikTok é muito mais que isso. O TikTok tem muitos conteúdos aprofundados. O TikTok é o novo Google. As pessoas, elas procuram... Conteúdo educacional, né? Exatamente, é o novo Google. Tipo, as pessoas estão procurando mais no TikTok do que no Google.
Então, como que você fala isso? Né? Não tem como. Tá com a gente, né? E eu brinco também, eu falo assim, muito doido também. Ai, não acredito em influenciador. Eu falo, qual que foi a primeira vez, eu vou dar um exemplo tonto, tá? Mas a primeira vez que você ouviu falar, sei lá, do iFood? Provavelmente um amigo teu te falou. Então, a gente vive a influência, a gente é a influência, a gente tá influenciando um ao outro o tempo todo. A grande diferença é que essas pessoas têm um público maior, fala para mais pessoas. Mas a influência, ela tá desde que o mundo existe. O que a gente brincou, que a influência, ela só muda o canal. Hoje em dia a gente vê muito forte os influenciadores B2B. Por exemplo, o CEO e o fundador da Foxbit são influenciadores da marca. Nós temos, né, hoje grandes nomes, né, que estão presentes ali no LinkedIn. Então, como eu estava brincando no off, era a febre colocar o terceiro olho da Jade, né? Estamos falando de 20 anos atrás. Se a gente for falar de 25 anos atrás, meninos com o cabelo do Chitãozinho Chororó. Ronaldo quando raspou a cabeça e fez o cascão. Então, assim, os influenciadores, eles sempre existiram. O que vai mudar são as plataformas, são os Exato. formatos. Então, acho que uma resposta para esses caras também pode ser isso, né? Não, cara, isso daqui não é uma novidade, ela sempre aconteceu. Mas você tem que entender que o público tá variando. E quando eu digo público, eu sou de uma geração que a minha avó de 80 anos é conectada. E que final de semana passado eu fui num show de 2 youtubers infantis que eu não fazia não sabia quem era. Meu filho é apaixonado e tinha mais de 2.000 pessoas num teatro. Então, isso extrapolou de uma forma muito grande. Então, eu acho que é só a gente olhar um pouquinho fora da caixa que a gente consegue encontrar influência em tudo, né? Em tudo, completamente tudo. Aí você dando o exemplo, inclusive, da Jade, eu fui numa palestra no Web Summit da Giovanna Antonelli para uma empresa que se chama ManyChat. Vocês já ouviram falar? Eu não. Já. ManyChat, basicamente, é uma empresa que hoje as pessoas, os criadores de conteúdo, as marcas, elas têm muitos comentários, né? E aí, basicamente, é uma resposta automática de comentário, né? Então, você consegue conversar, criar uma comunidade por meio do ManyChat. E a Giovanna Antonelli usa. Mandar conteúdo que você Também, coloca, exatamente. Automatiza, né? Coloca uma palavra, você manda um PDF. Exato. E a Giovanna Antonelli usa, ela estava na palestra, estava dando pelo ManyChat. E aí, ela estava contando sobre a influência dela antes da internet, né? Então, ela fez, eu não vou lembrar a novela, mas o esmalte azul dela, que virou, putz, Uma febre. Uma febre. O da Jade, aquela pulseira que ela tinha, que você lembra? Nossa, eu tive aquela pulseira, que era assim, do anel, e aí você... Dedão, aí você vai até aqui Exatamente, o pulso. exato. Coloca aqui embaixo. Se você teve essa pulseira, conta pra gente. Nossa, mas aí é entregar a idade, né, gente? Bota a plataforma e a gente começar a falar. Então é isso, e ela já tava vendendo, assim, milhões em uma época que não era a influência que tem na internet, mas ela usava a TV pra isso. E eram ideias dela, não é que a Globo trazia isso, ela trouxe isso. Então ela já foi bem visionária e aí conseguiu, inclusive, ganhar dinheiro com isso, né, que é o mais legal. Posso dar outro exemplo? Os brinquedos do Gugu. Os brinquedos da Cavalinho, Liana. lembra? Lembra? Era o cavalinho Upa-Upa, tinha o posto de gasolina do Gugu, tinha Sim. a toca do Gugu e da Eliana era a fabriquinha de sorvete. Aham. Então, é muito mais antigo do que a gente imagina. Mas, Gabi, quer fazer sua última pergunta? Quero, Bruna, uma verdadeira aula que a gente está recebendo aqui, o pessoal também. E eu queria que você desse um conselho, se você pudesse dar um conselho aí para o pessoal que está assistindo, como que a gente faz um marketing de influência com resultado real? Primeiro procura a Publination. Vendedora nata, né? Tem que ser. Eu acho que assim, a primeira coisa, e é também outra coisa que eu sempre falo para os clientes, gente. Por que você consegue testar, por exemplo, mídia paga, tráfego pago e influência você não testa, né? Que você quer sempre o resultado na hora. Eu acho que o principal conselho tem que testar, né? Mas primeiro,
primeira coisa, entende seu objetivo. Entende o que você quer com isso. E eu sempre brinco, não adianta falar vender, que eu sei que você quer vender, a gente sabe. Mas eu acho que o objetivo final tem que ser a venda. Mas o que eu quero antes com isso? Eu quero que minha marca seja mais falada? Eu quero ter advogados da minha marca que, se eu precisar acioná-los, eles vão estar ali para mim? Eu quero que a minha comunicação seja mais moderna, eu quero ajudar as minhas redes sociais terem uma cara, né? Porque também muitas marcas entendem a utilização de criadores de conteúdo como importante. Para você humanizar a marca, né? Você tira a marca do pedestal dela e coloca ela ali acessível para mim, para você, para todo mundo. Hoje, cada vez mais as pessoas elas pesquisam sobre as marcas. Elas não compram por comprar. Eu olho e falo, cara, que legal essa marca, né? Ela tá preocupada, ou ela tem um valor agregado, ela tem uma coisa legal, né? Eu pergunto, por que você usa tal marca, né? Tipo, sei lá, eu vi a Hailey Bieber. Mas, tipo, é isso, né? Como que essa mulher, inclusive, transformou a marca que ela tem hoje, que ela vendeu, inclusive, por $1 bilhão, né? É entender basicamente, primeiro, o que sua marca quer, qual que é o objetivo dela e testar. Não ter medo de testar. Eu falo, cara, deixa uma verba, eu brinco, insignificante, assim, mas testa. Existe um tabu de que é muito caro, né? Também. Existe, mas não existe isso. Acho que você consegue... Qual é um valor mínimo aí de campanha que a gente consegue fazer para testar, por exemplo? Pra gente já dar um insight pro pessoal, como colocar isso no budget. É muito, assim, depende muito da marca, do tamanho da marca, mas eu falo que com 10 mil você consegue fazer alguma coisa que você consegue trazer algum resultado, né? Mas tem que ser algo contínuo, não adianta dar um tiro e nunca mais você... Pelo menos para testar a gente consegue. Exatamente. Hoje tivemos aqui uma aula de Creator Economy. Obviamente, se você estiver vendo esse podcast, é porque a Bruna postou no LinkedIn, no Instagram dela, a Gabi postou nas redes dela e eu postei no meu LinkedIn, o que significa que nós te influenciamos a chegar até aqui. Nós também somos creators. Gostaria muito de agradecer a presença da Bru. Bru, mesmo você tendo convivido comigo 2 anos na faculdade, você ainda me tolera. Você ainda senta na mesma mesa que eu e olha que isso é raro. Gostaria de agradecer muito. Gostaria de agradecer a audiência de vocês, a presença da minha parceira Gabi, e desejamos que a gente possa te ver no próximo episódio. Obrigado.